Hoje a gente vai conversar com Rose Assunção e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos prêmios, a importância dos troféus, a importância de participar de editais, de ser ativo academicamente e quanto à construção de carreira, né? A Rose Assunção, que tem uma carreira aí vasta, né? Muito grande, recheada de troféus. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, um livro que eu tenho dela sobre a carreira dela e vocês vão ficar impressionados, né, com o histórico e o currículo da Rose. Gostei, mas consegui. E o negócio é a gente fazer acontecer, né? Exato. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Estava falando aqui com o pessoal sobre o seu portfólio, né? Esse caderninho aqui que eu estava mostrando para eles, e estava falando um pouquinho da importância, né, do artista começar a colecionar e a fazer, né, a colecionar essas informações. Sim. E a construir a sua carreira artística, né? Eu queria, para as pessoas que não te conhecem, Rose, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho do seu histórico como artista, e depois eu vou até ler uma passagem aqui do seu livro para o pessoal entender, né, a importância, sim, do seu currículo e das suas conquistas. Mas bem-vinda. Obrigada. Não tem muita coisa que contar, não. O importante é a gente escolher o que quer fazer na vida, sentir que é chamada para aquilo, e a gente ir estudando, trabalhando em cima e trabalhando a criatividade. Sim. Que aí a gente fazendo isso aos poucos e com muita dedicação, a gente consegue chegar em algum lugar. É uma carreira meio difícil, porque você precisa planejar, você precisa estudar para valer, você tem que entrar em muitas exposições, você tem que se tornar conhecida, você tem que se esmerar para tirar prêmios, para poder, né, fazer carreira, que o caminho é esse. E daí a gente vai percorrendo o caminho, vai. Trabalhei muito com gincana de pintura, fui muito às gincanas, foi onde eu desenvolvi também muito, e porque você observando, você acaba pintando o melhor que você pode. E assim foi. Aí você acolhe as cores de uma outra maneira. Não é só fazer a cor, é você prestar atenção como elas estão na natureza. E daí a gente vai desenvolvendo isso. Então, eu fui por esse caminho, aí consegui chegar, depois de muitos anos, de tirar muita premiação e tal, aí eu conquistei um chamado para dar aula na Sociedade Brasileira de Belas Artes, que eu já estou lá quase 30 anos. E a minha carreira basicamente começou quando eu comecei a frequentar salões e tirar premiações, mas eu já tinha uns 10 anos antes que eu já trabalhava com pintura. Só depois. Isso que eu queria. Sim, claro. Com você, né, Rose? Porque assim, a gente vê nesse livro aqui que eu estava mostrando aqui com o pessoal, as suas premiações, as suas certificações, as medalhas, né? A importância que isso teve na sua carreira. Eu vou ler aqui só uma partezinha para as pessoas que não te conhecem conhecerem um pouquinho melhor. Olha aqui, ela começou os cursos de pintura em 1982, então 41 anos atrás, né? Fez cursos de aperfeiçoamento, passou a frequentar escolas de arte de referência, fez cursos ministrados por grandes mestres da pintura e na Sociedade Brasileira de Belas Artes teve o professor artista plástico Jorge Vieira, foi aluna do Guido Bonfante na Faculdade Estácio de Sá e no Museu de Belas Artes de Cláudio Cooperman e de Bernardini. São marcantes em suas carreiras a participação em vários salões de artes no Brasil e no exterior, onde recebeu títulos e medalhas de ouro, bronze e prata, além de troféus e prêmios de viagens ao exterior. E você é membro da Academia Brasileira de Letras de Paranapuã. De Paranapuã, onde foi condecorada com um grau de comendadora ao mérito das belas artes e moção e aplausos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, além de outros títulos e honrarias, exposições internacionais em Nova York e Roma, na Itália.
Então, você vê aí um currículo cheio, né? Aqui eu tenho algumas, né, A gente, ilustrações aqui. a gente tem que provar, né, o que a gente fez, né? Eu queria te perguntar justamente assim, a gente que começa como artista, e eu sou uma artista, né? A gente tem vários caminhos para construir uma carreira, né? Sim, Um caminho mais acadêmico, um caminho mais seguindo as galerias e os marchands, as feiras, né? E também um caminho que você participa de editais, participa, né, de feiras, ganha certificados, salões de belas artes. sim. E como você falou aí, a gente tem que provar que a gente É, fez, né? Eu acho que. é porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que estudar só uma coisa, mas não é. Você vai estudando clássico, aí vai passando para o impressionista, do impressionista você vai para o expressionista. E o expressionista eu estudei muito com o Cláudio Cooperman e o Jean-Guy Bonfim, lá na Uhum, Faculdade de Estácio Sá. Aí depois eu peguei, fiquei, mas não era a minha cabeça. A minha cabeça era fazer um abstrato, uma coisa bonita, mas que fosse abstrata. Então eu passei a partir, como eu sabia, já tinha feito passei por todos os ramos, assim, todos os estilos de pintura. Eu gostava muito de paisagem, de flores, essas coisas, mas eu queria uma coisa mais moderna, mais na frente, né? uhum, Então eu comecei a trabalhar isso. Tá? Eu faço florais, eu faço modernos, eu faço um monte de coisa. E como eu dou aula, eu conheço muita coisa de pintura porque eu me preparei para dar aula. Então, todo tipo de pintura assim, fora o que eu também fiz cursos até no Sebrae, eu fiz cursos de pátina de parede, um monte de coisa, eu metia a cara e ia fazendo mesmo. Então, eu conseguia fazer algumas coisas diferentes. Inclusive, eu fiz até o curso que eu fiz de estilista figurinista me ajuda a fazer minhas figurinhas nos meus quadros. uhum. Entendeu como é que é a história? Tudo ajuda a gente, desde que você estude e procure alguma coisa. Eu fiz escultura também. Eu só não trabalho hoje com escultura porque eu gosto muito de trabalhar com resina. Mas por causa Uhum. de problemas de saúde, para mim é muito forte, aí eu não trabalho com resina. Mas, fora isso, todos os tipos, assim, e trabalho muito com acrílico, né? Porque Sim. o acrílico não é tão forte quanto o óleo. Então, eu parei com o óleo e entrei na parte do acrílico e ensino meus alunos a pintar bem igual ao óleo, a apresentação do trabalho, só que trabalha em acrílico. A gente vai aperfeiçoando, entendeu? E hoje eu tenho uma turma boa lá na Sociedade Brasileira de Belas Artes e a gente ainda continua a fazer os trabalhos e a mostrar técnicas diferenciadas para eles. Inclusive trabalhar a criatividade, que isso é mais importante ainda. Por aí. Eu acho que você falou duas coisas, né, que é importante. Você seguiu uma carreira acadêmica dando aula, né? E aí eu vejo aí na sua fala como isso é importante, né? Que você aprendeu para ensinar também, né? Isso, com Tive certeza. que aprender para passar as técnicas e você mostra também aí no seu discurso a pluralidade de técnicas que você tem que aprender, né? Que você falou até Vale a pintar. pena, que vale a pena a gente aprender, porque, por Sim. exemplo, você tem uma turma com vários alunos, aí cada um te pergunta uma coisa, você tem que saber para responder, não é? Uhum. E não é só. A gente trabalha a criatividade, mas trabalha os tipos diferentes de materiais, os tipos diferentes de coisas que você pode usar na pintura, coisas que não interferem na beleza da pintura. Uhum. Porque também fazer assim, eu digo, um moderno, um contemporâneo, mas que seja, que o aspecto dele não fique bonito, aí isso também me incomoda. Então, eu gosto de trabalhar com eles para ter um trabalho finalizado, onde possa chamar atenção pela beleza do trabalho. Uhum. Entendeu? Porque isso eu acho muito importante. Pode fazer o moderno, mas o moderno mais interessante. Entendeu? Buscar um, um fator estético. Estético. Pra... Não é só pegar, jogar tinta na tela e achar que fez uma pintura. Não é por aí. Sim, sim. Entendeu? É E, por aí. Mas aí horror... eu sou assim, muito grata a todos os professores que eu tive com eles, que eu acho que, na realidade, eu soube, assim, por intuição, eu consegui descobrir grandes pintores que davam aula muito bem Uhum. e que gostavam de ensinar.
Então, isso para mim foi uma vitória muito grande na minha carreira. Sim. Foi encontrar as pessoas bacanas. As suas grandes, falando, né, já que você está falando de grandes professores, grandes mestres, quem são as suas grandes referências e influências na arte? Todos esses que eu citei aí, como grandes mestres para mim eles são ótimas e grandes referências dentro da pintura. Uhum. Os antigos que nós conhecemos, eu gosto do Van Gogh, eu gosto de um monte deles, Sim. sabe? Todos aqueles, eu tenho maior carinho em ler as coisas, as histórias dele, essas coisas todas, porque eles foram os grandes mestres, entendeu? Foram os primeiros a trazer aquelas coisas maravilhosas para a gente e a dar vontade na gente de fazer aquilo que eles fizeram. Então, para mim, todos eles são o máximo, cada um dentro do que fazia. Quando você entendeu? Um artista que masteriza, né, que é mestre daquilo que ele faz, né, o Van Gogh, por exemplo, grandes referências aí que você citou, a cada pintura, na verdade, é uma aula, né, uma aula de perspectiva, uma aula, né, dos traços, né, a personalidade artística e tudo. E é muito interessante, né, você ver grandes referências assim. Mas fora a que você citou, né, o Bonfante, o Cooperman, tem algum outra assim, que te norteou assim na sua carreira durante esse período todo? Olha, eu gostava dos grandes mestres mesmo, era o de Cavalcante. Posso citar um monte deles aqui, porque e fora os que faziam e destruíam, sabe? Construíam e destruíam. Aí, mas destruíam no sentido de fazer uma coisa melhor, porque destruíam o quê? O desenho, que hoje em dia todo mundo acha que as linhas elas são as principais na história da arte. Só que você tem que construir as linhas e desconstruir. Você não trabalha. A pintura não é desenho. E o desenho não é pintura, entendeu? As duas é um misto das duas coisas. Então você tem que aprender a ver e aprender a mexer com elas para que elas te dêem um resultado assim muito bom. Entendeu? Rose, gostei desse que você colocou da diferença entre o desenho e a pintura, porque tem muita gente que acha que o desenho é prévio à pintura, né? Você vai colocar o desenho no Canva e depois você dali vai pintar com as marcações do desenho. Mas aí você são coisas isso. diferentes, né? Você tem que aprender a desconstruir as marcações, porque senão elas prendem muito a visão da gente no desenho. Você vê que tem muitos quadros muito desenhados, né? Sim. Então, se der uma pinceladinha para destruir a pintura, a marcação destruir a linha, você vai ver que vai aparecer mais pintura, vai ficar mais pintura. Entendeu? É uma coisa simples, mas funciona. Sim. Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque você não está aqui para fazer cópia de um desenho. Olha ali um desenho, vou lá copiar igualzinho. Se você é artista, tu vai fazer o desenho e vai dar o seu toque. Entendeu como é que é a história? Você vai entrar você no trabalho. Vai ter a tua marca. Eu gosto muito de pintura realista, né? Mas quando você é puramente realista, o meu sentimento pessoal é que você sai dali e fala, nossa, como esse pintor soube dominar a técnica da luz, da cor, da perspectiva, está parecendo realmente real. Mas a emoção, a personalidade, né, o toque que você falou do artista, parece que fica para fora e ali é mostrado um tecnicismo, que realmente o cara domina a técnica. Essa importância que você falou da pessoa se colocar, que é como se fosse, né, uma lente, né, de como ela vê o mundo. A pintura não é uma pura fotografia, né? Ela traz a visão interna do pintor, né? Até muda cores, muda as perspectivas e deixa as linhas mais soltas. Perfeito. Mas isso é fundamental para um artista, na sua opinião? Sim. Pergunta de novo. Isso é fundamental para um artista? Eu acho sim. Colocar a sua identidade no trabalho. E aos pouquinhos, isso não faz logo de cara, mas aos pouquinhos a pessoa vai aprendendo a fazer isso. É um coloridinho um pouquinho mais forte, que vai tirando aquela expressão que está lá, você coloca uma outra em cima e vai assim. Aí vai ficando interessante o trabalho, entendeu?
Não deixa de... Você não vai destruir todo o trabalho. Você vai dar pinceladas que vai mostrar que é outra pessoa que está fazendo, não é um copista, por exemplo. Entendeu? E eu acho interessante, Rose, que eu acho que uma das maiores dificuldades de todo artista é realmente encontrar a sua voz, encontrar a sua personalidade, encontrar aquela coisa que a pessoa olha e fala assim, é um Romero Brito, é um Vicky Muniz, sei lá, uma Marcela Lano, uma Rose Assunção, né? Independente do que você esteja pintando, a pessoa identifica. E você que é professora, como é que você traz isso para os estudantes? Eles chegam e falam, eu quero desenvolver minha identidade, eu quero ter um traço muito pessoal. E como é que você trabalha isso na sala de aula ou no desenvolvimento desse artista que quer ter a sua assinatura? Eu faço o seguinte, eu digo assim, olha, vamos começar por uma coisa mais simples, estudo de cores. Aí eu boto lá na paleta, vou explicando, boto numa telinha, aí vou dizendo, você vai misturando isso, eu quero as cores, assim, quanto mais tons você fizer com duas cores, você vai ver que você vai conseguir ter uma paleta muito, muito assim, sofisticada e grande. Porque se você pega o verde com branco, por exemplo, se a quantidade do branco no verde tem que ser sempre muito pouquinha. Aí você vai misturando, você vai ter uma gama de cores maravilhosas. Se você botar um azul no verde, é a mesma história. Se botar um vermelho no verde, aí vai dar um marronzinho, mas vai fazendo assim toda a gama de cor. Depende da quantidade de tinta que você coloca para fazer a misturinha. E nessa brincadeira, com poucas cores, você faz trabalhos maravilhosos. Entendeu? A primeira coisa é isso. Então, ele já ficou assim, eu não sabia que fazia isso, eu não sabia que fazia dessa forma. Eu falei, olha, é a coisa mais simples e todo mundo faz isso. Agora, só que às vezes a pessoa mistura uma quantidade igual, aí ela neutraliza a cor. Então, você tem que bota mais de uma, menos da outra. E sempre vai alternando dessa forma que você vai ver que faz cores maravilhosas. Aí começa pelas cores, depois de assim, e agora? Vamos fazer trabalhos, aí eu não entro logo com acadêmico, não. Diz assim, vamos fazer um trabalho mais assim sofisticado, assim que você goste mais de fazer? Vamos começar por aqui. Aí a gente faz uma guarda de tinta, joga na tela. Uma guarda colorida, joga na tela. Faz a primeira guarda, seca. Faz a segunda, seca. A terceira. Aí eu digo assim, o que você está vendo aqui? Dali pode surgir paisagem, pode surgir marinhas, pode surgir assim uma natureza morta bem moderna, bonita. Aí pode surgir vários tipos de trabalho, entendeu? E daí vai começando, eu vou explicando direitinho. Daqui a pouco eles se jogam. Daqui a pouco eu tenho alunos super criativos na minha turma. Estão fazendo cada trabalho lindíssimo. Inclusive, todos eles, todo mundo sabe que o Clube Naval é difícil de você entrar logo no início, né? Meus alunos todos participam do Clube Naval. Inclusive agora, eles passam na seleção. Inclusive agora, todos eles vão estar no salão agora que vai ter mês que vem. Mês que vem, abril, maio. Acho que é abril ou maio. Aí, porque já fizeram as inscrições, eu tenho que olhar, que é muita data para mim gravar. Aí entra. E quando eu comecei também lá no Clube Naval, foi assim, porque lá eu acho que é um local maravilhoso, que eles dão muita ênfase para o artista. Uhum. Eles promovem aquele coquetel maravilhoso, as exposições são muito bonitas, e o prédio é belíssimo. Então fica assim uma expressão linda, né? E eu participo lá desde... já perdi o tempo. Porque eu comecei lá, eu não tirei logo menção rosa. A primeira seleção que teve, eu não passei. Aí eu falei, na próxima eu passo. Aí comecei a trabalhar. Na segunda eu já entrei com medalha de ouro lá. Foi um espetáculo. Aí fiz um quadro grandão de Hortência, o quadro ficou lindo. Aí eu tirei. Mas aí eu fiz a carreira, depois fiquei fazendo a carreira toda. Hoje lá eu sou convidada de honra deles. Já passei por todas as fases. E assim, eu estou fazendo isso também, esse caminho com meus alunos, porque eu acho que eles ficam tudo emocionados quando eles vão para a exposição, sabe? Uhum. Acho que é um negócio gostoso, né? Eles poderem estar assim, frequentando um lugar bonito, porque hoje em dia está difícil, né, de você fazer uma exposição bonita. Sim. Tudo ficou ruim depois dessa pandemia.
Agora é que o Clube Naval, do ano passado para cá, eles estão começando a trabalhar de novo. E está ficando ótimo isso. E aí, Para quem não conhece o Naval, deixa eu só falar aqui um pouquinho, Rose. Fica no centro do Rio de Janeiro, é uma estrutura muito fantástica, abre, né, o Salão de Belas Artes, né, com um edital, né, que você pode inscrever o seu trabalho, tanto escultura quanto pintura, e depois uma exposição grande em que são expostos todos os trabalhos e são premiados, né, os trabalhos ganhadores aí, né, no bronze, no prata, né? Todos ganham um troféuzinho feito, mandado fazer pelo Clube Naval e ganham os diplomas. Todos têm o diploma direitinho. Então, e ali eu cito... né, Rose, desses processos, é muito porque importante. Né? É porque você vai trabalhando a sua evolução dentro da pintura. Sim. Você está vendo que você está melhorando. Então, eu acho que é um dos pontos altos na pintura, é você frequentar esses altos salões, os melhores salões. Então, vale a pena. Porque salão tem um monte por aí, mas bons salões são poucos. Agora, já que você comentou isso, né? Quais que você indica assim nos grandes centros, ou quais foram assim os mais difíceis e desafiadores que você participou ao longo da sua carreira? Ai, foram tantos, meu Deus. Mas quais são assim, os 3 que você indica e acha interessante para quem está começando a já pesquisar? O clube militar ali da Rio Branco ainda não voltou. Uhum. Mas eles fazem salões maravilhosos e ali também eu fui, até tirei as premiações todas lá também, mas foi um desafio também muito grande. Esse foi um deles. E a Marinha, de um modo geral, eles fazem, até lá na ilha, nas ilhas que tem por aí, eles fazem as gincanas de pintura e dali vão para os salões. Tem vários salões que as Forças Armadas da Marinha são as que dão mais ênfase para as artes. E eu acho que isso vale a pena a beça todas as pessoas participarem, todos os artistas, tá? Sim, é porque assim, é interessante você estudar, né, esse edital, esse salão, ver como é que funciona. Eu tive a oportunidade de participar, não com uma pintura, mas uma escultura, uns anos atrás. Eu ganhei o de bronze, né, com escultura, mas foi muito interessante, porque eu nunca tinha participado, né, foi a primeira. E você vê como é que funciona. Tem um coquetel que é realmente muito, muito interessante, você vê todas as obras, né? As pessoas que estão concorrendo. Então, você começa a entender o mercado ali, né? E as pessoas que estão dando aquele reconhecimento, como você colocou. Porque é difícil, né? A não ser... Você tinha também muitas gincanas de pintura, hoje em dia quase não tem. A gente tem que ficar... Esse ano passado só teve uma, que foi a Marinha, que fez também, uma gincana de pintura. Fora isso, eu não fiquei sabendo de mais nenhuma, porque sempre eu recebo os regulamentos, Porque como eu me inscrevia muito, todo mundo tem meu nome. Aí eu acabo recebendo um monte de notificação, né? Sim. Mas agora vamos ver. Agora a gente parte para as galerias, né? Eu tinha umas galerias muito boas também no Rio, que eu frequentava também, mas algumas delas já fecharam também. Entendi. E essa pandemia ajudou também, né? Bagunçar com tudo. Mas fora aí... Falando dos salões, Rose, qual foi assim, o mais desafiador para você na sua própria carreira? Assim, aquele que você ganhou e você falou assim, cara, esse eu estava esperando, era esse que eu queria, era muito difícil. Qual foi assim, o que te deu mais um prazer de você ganhar uma menção honrosa, ganhar um troféu, um certificado? O que te deu mais prazer? Eu falo para você que é o Clube Naval justamente porque foi o que eu batalhei mais para entrar, para conseguir os prêmios de lá. Eu sou hors concurso lá 2 vezes, eu fui hors concurso, e hoje eu sou convidada de honra. Quer dizer, então, para mim, eu fiz uma carreira enorme lá, muitos anos, e valeu a pena ter feito isso. Você fez você participou a cada ano? Cada ano, sim, sempre. Esses 40 anos aí, eu batalhei lá. É uma coisa, a constância, né? Também não é... isso. Não é assim, você, cada vez que entra, você tira um prêmio. Não é bem assim, não. Você pode ganhar um prêmio num ano, ganhar no outro também, mas
chegar no outro, vem gente melhor do que você e a outra pessoa ganha, entendeu? É uma Aham. concorrência. Você tem que aprender a lidar com os concorrentes. É assim mesmo. E vale a pena, é uma brincadeira boa. E se aprimorando, né? Com É o se tempo, aprimorando, estudando mais, cada vez mais. um desafio. Aprendendo novos cursos, é um desafio, né? Mas Mas vale a olha, pena. interessante, retomando aqui a pergunta que eu fiz a você, sobre como porque você orienta os seus alunos a identificarem e a desenvolverem a sua identidade. Você começou falando primeiro de cor, Ah, né? sim, Que é um ponto. foram as cores, é aquele a gente quebra aí o papo. Sim, Você quebra os padrões, você começa a entender as misturas de cor, né? E você falou sim, um pouquinho, você tem que ir dosando, você tem que, né, ir sabendo fazer isso. Depois você falou de jogar uma tinta e aguar, né? Eu acho que você usou essa palavra na aguarda, tela, aguarda, aguarda. dar na tela, e você depois identificar o que é aquilo ali. É, Então veio a cor, veio a guarda e veio a narrativa, né? Que você é, identifica e verbalizar, olha, eu estou vendo isso, eu estou identificando isso, eu criei isso. Então, é interessante como você construiu aí uma evolução para que a pessoa consiga identificar, né, a sua identidade, né, visual e desenvolver a sua assinatura como artista, isso. E né? daí eu continuo com eles, perguntando, assim, o que, que você acha que você pode melhorar? Eu faço 500 mil perguntas, aí eles vão respondendo. É porque eu vou analisando cada um, né? E vendo o gosto deles, Sim. e aí eu vou dando, assim, amparo, né? Então faz isso aqui assim para ver se está certo. Aí ele vai e faz. Então usa essa técnica aqui. Vamos ver se essa aqui funciona para você. Aí começa. Eu sei que você quer dar trabalho lindo lá. Uhum. É um E trabalho muito, qual você muito bonito. é um exercício que você faz com eles? Eu acho que a grande questão de vários artistas também é a questão do bloqueio criativo, né? Quando você vê um papel em branco, quando você vê, né, um piano sem música, quando você vê uma tela em branco, aquilo dá um bloqueio. Aquele estudante, né, aquele pintor que está bloqueado, tem algum exercício que você faz, ou tem algum questionamento que você falou aí, que faz várias perguntas que você faz para soltar aquela mão, soltar aquela imaginação? E até você, pessoalmente, né, no seu processo criativo? Não, por exemplo, eu estou assim, conversando contigo, de repente me dá na cabeça, eu pego uma tela, começo a brincar com as tintas, daqui a pouco foi um quadro. Aham. Aí está pronto o quadro. Mas o negócio é o seguinte, é que as pessoas têm que ir assim, às vezes, tem que ir o passo a passo, tá? Para poder ela organizar, né, assim, na mente, se preparar para jogar o que está no interior para fora. Porque Uhum. às vezes você pensa uma coisa, mas não é aquilo que você está pensando que vai ficar legal. Aí eu só ajudo. Quando a pessoa fala, eu queria fazer isso assim, assim, falei, você pode fazer, você sabe de que forma você vai fazer? Não. Então você pode fazer assim, 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 aí eu vou explicando. Aí a pessoa vai fazendo, ela vai seguindo passo a passo. Aí, quando ela vê que ela não sabe mais fazer nada, diz assim, ô, Rosi, agora, o que, que eu faço? Eu disse, calma, vamos lá. Aí eu vou para perto da pessoa, fico conversando, diz assim, então faz assim, experimenta, faz, acontece, tal. Joga essa tinta, joga essa cor. Aí você faz uma texturazinha aqui. Aí eu tenho várias maneiras de mostrar para ele que existe saída para o trabalho. E Uhum. essas saídas são importantes em cima do que eles fizeram. Entendeu? Então, o que eu posso explicar para fazer um acabamento é o que ele já vai botar na cabeça. Então, aquilo vai ajudar sempre quando ele for fazer alguma coisa. A Rosa me explicou isso, mas aí também ela falou que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Eu vou fazer tudo para ver como é que dá. Aí eles começam a ter coragem de fazer. À medida que eles vão fazendo, a criatividade vai vindo por causa disso. Porque eles vão. Eu disse assim, bora, faz. Você só vai ver se. Mas vai ficar bom assim, faz para você ver que fica. Vamos lá, você vai gostar, pode fazer. Aí ele faz. Essa questão, É gostoso. Rose, essa palavra eu acho que é uma palavra muito importante, né? A coragem, né? Que eu acho Com que certeza. muita gente trava, né? E trava justamente no seu bloqueio criativo sem a coragem de errar, ou sem a coragem de tentar novas coisas, ou trabalhar certo traço. Aí você falou, bota mais tinta, bota mais cor, vamos tentar essa textura. Isso, Então, isso. a coragem
realmente é muito importante, né, para você ir à frente e errar e E o refazer. É isso que eu faço com eles. Mesmo que depois não fique tão bonito assim o trabalho, eu disse, agora vamos embelezar esse trabalho. Aham. Aí ele olha assim para mim e diz assim, vamos fazer assim, aqui a gente faz um pouquinho mais claro, aqui a gente faz um peso aqui, ó, desse lado, um peso desse, ó, joga a tinta desse lado, da direita e da esquerda, aí você vai ter um peso no trabalho, tá? Quando bater teus olhos dentro do quadro, não vai sair para canto nenhum, vai prender sua visão para dentro do trabalho. Aí eles entendem, aí eles vão devagarzinho e vão fazendo. E eu fico feliz da vida, porque vai sair cada trabalho lindo lá. Isso que eu acho importante que você falou, assim, de prender o olho e do olho não Não sair para tudo com sair para fora da tela. através de técnicas mesmo, Das você saber, técnicas e cores. né? Porque as cores são importantíssimas, né? Sim. Eu não vou usar um amarelo clarinho nas pontas do trabalho se eu posso usar para o meio da tela e usar um mais escurinho nas beiradas. Você está entendendo? Porque aí, ó, tudo é. As cores é que manda na história toda. No fundo é isso. E É um tratamento. você, Rose, trabalha assim as cores? Como é que você trabalha a sua paleta? Fala assim um pouquinho mais assim de forma técnica até para a gente. Você desenvolvendo a sua paleta, você pensou, vou pintar uma paisagem ou uma flor que você fala que gosta. Como é que surge assim? Vou então no lilás, no azul, no amarelo. E como é que você desenvolve a sua paleta e organiza a sua paleta cromática? Olha, eu organizo assim, não bota todas as cores. Por exemplo, se eu vou trabalhar com verdes, deixa eu ver, verdes, azuis, vou dar uns toques assim de luz com dourado. Dourado que eu digo é o amarelo mais clarinho, misturado. Aí eu boto aquelas cores que eu vou usar primeiro. Porque como eu trabalho com acrílico, e boto branco, né? Mas como eu trabalho com tinta acrílica, você não pode fazer uma paleta muito grande de cores. Sim. Então, tu tem que fazer por etapa. Aí eu digo assim, eu vou fazer os verdes. Aí eu faço todos os verdes que eu quero. Aí eu mancho de verde, porque eu faço um trabalho diferente. Mesmo que eu faça uma paisagem, é aquilo que eu estava te falando. Eu não uso muita construção de marcas, de linhas. Eu vou lá e mancho de verde, mancho de verde claro, verde escuro. Aí depois eu vou mancho o céu e tal, o caminho, né? Vai ter um caminho, se tiver. Se eu quero uma árvore com vermelho, eu já salpico lá uns vermelhos. Aí ficou as manchas, eu trabalho com manchas, aí ficou as manchas. Aí depois, então, eu venho com as cores mais trabalhadas, mais misturadinhas, para fazer as luzes. Aí eu dou todas as luzes. Depois, no final, é com uns risquinhos lá, já faz as árvores, faz o caminho assim, é rapidinho. E fica direitinho. E aí você falou que trabalha a partir de manchas. É como se você estivesse desenhando ou delimitando até. Delimitando, eu faço assim, ó, eu pego uma trincha, eu trabalho com trincha porque eu trabalho em tela grande. Uhum. Aí eu pego a trincha e vou fazendo só a marcação, assim, Sim. lambuzo tudo de verde. Aí já vou fazendo, em vez de riscar assim a árvore, conforme as pessoas fazem até com carvão, aí eu não, eu já vou direto na tinta. Aí já deixo uns pedacinhos assim, não fica nada arrumadinho, nada certinho, não. Aí depois vou fazendo, eu quero essa árvore verde, eu quero essa verde escura, eu quero essa verde clara, eu quero aqui um buganvília, então aqui eu já vou botar as cores rosadas, aí já tem, do outro lado tem um buganvília roxo, bota um roxinho, e vai por aí. Aí depois é que eu vou trabalhando com as Você pinceladas bem mais claras. Hã? Você faz inicialmente bem aguado, Não faço aguado, não, já vou fazendo direto. direto, Já faço direto. com a misturinha. Porque quando você falou que mancha, eu achei que fosse um Não, tom eu mais. mancho com a própria tinta. Tá. Você lambuza a trinchazinha, o pincel mais largo na tinta e vai trabalhando, né? Estica bem a tinta, depois é que você vai dar as pinceladas mais claras, médias e de luzes. Define as luzes. Escuro, médio e luz. Entendi. É assim que eu trabalho. Aí você consegue puxar tridimensional. Aí você dá volume rapidinho na árvore. Entendi. Você vai, o que você falou, o escuro, Escuro,
médio luz e claro. para você trazer iluminação e iluminar, né? E é rapidinho, é rápido trabalhar assim. É que eu já acostumei fazer assim. Entendi. Aí é rápido. Você comentou também que não pode colocar tantas cores na paleta, você trabalha com acrílica, porque a Ela acrílica seca muito rápido. Então eu trabalho com um pouco de cor, depois vem com outro pouco, depois vem. Senão você joga a tinta fora. Ela seca muito depressa. tem que se organizar É melhor, isso, é. né? Até no trabalho moderno também eu faço dessa maneira, só que eu já jogo a tinta direto na tela e vou trabalhando direto. Mas vou fazendo também dessa maneira, aos poucos. Uhum. Porque se você. A não ser que eu queira, assim, por exemplo, uma tela com fundo azul, aí eu vou vir com um rolinho e vou pintar ela toda de azul. Sim. Aí depois, então, vou entrar com as pinceladas, outras coisas. Mas é assim. Você pinta todos os dias? Não, quase todos. Quase todos. Você tem uma rotina ou um ritual assim específico? Não, o meu ritual, por exemplo, seria na escola, porque eu pinto lá até para eles verem como é que faz. Por exemplo, na última aula, eu estava ajudando a menina a fazer rosas. Uhum. Ela não sabia fazer e é mais difícil para fazer elas bem leves. Aí o que eu fiz? Eu peguei, aí eu pego uma tela minha e já aproveito e já vou pintando e mostrando como é que faz. Entendeu? Explico todo o passo a passo, elas vão vendo e vou fazendo. Quando é um trabalho mais clássico, sabe? Que aí tem que ter vai mais devagar. Entendi. Você serve como a sua pintura ali serve como modelo e você vou fazendo como modelo, vou explicando para elas. Ela faz um modelo diferente do meu. Eu vejo o que ela vai fazer, aí eu faço a minha composição diferente. Entendi. Aí nessa composição, mas dou a aula que ela está precisando. Aí, normalmente, em 2 dias a tela está pronta. Começo num dia, acabo no outro. Começo na quarta, acabo na quinta. Não, isso é interessante porque você está ali com a mão na massa junto com o aluno. Né? Ele está vendo o seu desenvolver e o desenvolver da sua obra, enquanto ele desenvolve o dele, e o seu com a sua identidade com a dele. Né? Perfeito, é isso aí. É mais tranquilo para ela, porque quem vê fazer, você explica, mas não é a mesma coisa que ver fazer. Sim. Então, eu explico e faço na minha tela para ela ver como é que é. Entendi. Aí depois eu digo, vai fazendo. Aí vou dando passo a passo, ela vai fazendo. Eu vou mostrando na minha tela e ela vai fazendo na dela. Entendi. Aí aprende de verdade. Porque é complicado, né? Só a mão na massa, né? A mão no pincel, por exemplo, é que vai fazer a pessoa soltar, Sim, né? com certeza. Porque fica difícil. Coisas sobre a sua conexão com a música e a arte assim na sua vida. Pelo que a gente conversou um pouquinho antes, você tem uma conexão muito forte com a música. Como que você vê essas duas áreas assim se encontrarem? Olha, muitos anos da minha vida eu só pintava com a música clássica. Eu botava lá os meus CDs, botava para rodar e ficava trabalhando. Eu fiz isso durante quase que a minha vida toda, eu fiz isso. E hoje, lá na minha sala, eu tenho eu tenho um radinho lá que a gente bota lá nas FM e fica lá. Não trabalhamos sem música. O rádio fica lá. E quando eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é botar no FM. Bota lá e pronto. Aí todo mundo escuta a musiquinha, vai curtindo, vai brincando. Porque eu acho que fica mais gostoso, você se solta mais. Sim. Entendeu? Você está fazendo a coisa, mas está mais desligada, mais tranquila. Eu sempre gostei de música clássica, mas nem todo mundo gosta. Aí eu boto lá naquelas FM lá que tem aquelas músicas direto lá, mas umas músicas gostosas. Aí eles curtem bastante. Mas você toca também alguns instrumentos, não é isso? Não, eu toco teclado. Teclado eu já tenho 12 anos que eu estudo teclado, então já desenvolvi bastante. Mas o acordeão eu estudei quando eu era criança, de 12 a 22 anos. Aí depois parei 50 anos, aí voltei. Já estou quase 3 anos no acordeão de novo.
E você vê algum desenvolvimento assim, que você falou que fez diversas etapas da vida, né? Mas e dois instrumentos aí, você vê algum desenvolvimento na música que se equipare com o seu desenvolvimento na pintura em si? Quando eu fiz a pintura, eu não estudava ainda música. Eu já Uhum, estava liberada da pintura quando eu comecei a sei. estudar o teclado e o acordeão, porque eu voltei, né? Que eu não tinha mais acordeão, então eu não estudava mais. Aí depois eu comecei, e aí para mim é gostoso ficar. Eu curto música, estudando, e a música para mim sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fiz, que eu com 12 anos que eu comecei. Então, eu sentia falta, por isso que depois de 50 anos eu voltei a trabalhar. Eu queria estudar acordeon, mas eu não achava professor. Aham. Aí eu, aí eu fui fazer teclado, fiquei fazendo teclado, já tinha uns 10 anos quase. Aí, quando eu fui para a escola Vila Lobos, que foi antes da pandemia, lá tinha acordeon, eu fui estudar acordeon lá. Aí fiquei estudando lá, mas aí depois veio a pandemia, acabou tudo. Aí eu fiquei com um professor particular, que eu estou até hoje. Você acha que uma arte ajuda ou Ajuda, interage? claro que ajuda, tudo ajuda. A música ela vem de dentro da Uhum, gente, né? Ela vem da alma da gente. sim. Ela mexe, né, com a alma da gente. Então eu acho que isso aí ajuda você assim ficar se desligar um pouco do cotidiano, de tudo que está à tua volta, para você se inteirar na pintura. Porque Uhum. você ouvindo a música, você se desliga de tudo e vai se ligar só no que você quer fazer. Que no caso, no meu caso, seria pintura. Aí eu fico tranquila, me pinto até mais rápido. Entendi. Olha, eu tá me Oi, oi, ouvindo? até parou. É, Agora estou. sem querer, deu uma coisinha aqui, mas agora veio. Eu, particularmente, Rose, que eu estava falando, eu não gosto de pintar muito com música, porque eu acho que cada música, para mim, traz uma emoção, um ritmo diferente, e aí, daqui a pouco, daqui a 4 minutos, tem outro ritmo. Né? Eu não gosto de usar tanto assim a música no meu processo criativo da pintura em si, mas entendo quem gosta de utilizar para realmente dá aquela relaxada, aquele fluxo, né, criativo. Você se transporta com música. É porque a música sempre fez parte da minha vida, então eu adoro, Está bem presente. eu adoro. E Está sempre presente. perguntar, Rose, como é que você sabe que um quadro está terminado? Como é que você olha assim e fala, encerrei, estou feliz e pronto, agora só falta, sei lá, envernizar e pendurar na parede. Qual que é esse momento em que você fica satisfeito? O que te leva a concluir, né, a sua obra de arte? Essa pergunta é meio complicadinha, mas para mim, eu faço o seguinte: quando eu começo a trabalhar, eu preparo a tela e tal, aí vou pintando. Aham, Aí eu vou dando as cores que eu quero, fazendo o que eu quero. Aí chega sim, uma hora, eu acho que ele já está pronto, entende? Chega o dia assim, agora não precisa mais nada, aí eu não faço mais nada. Aí eu vou em verniz e acabou. mas é um Mas não tem momento, não existe aquele momento de eu preparar para dizer, ah, está pronto, não existe isso. E muitas vezes tem quadros que eu faço, deixo quieto, daí a pouco, passo uns 2 dias, eu disse, não, eu vou terminar aquele quadro, não está terminado. aham, Entendeu? Depende do momento. entendi. Ele dá uma dormida, você fica namorando ele de longe, aí você fala, Fica, exatamente. Às vezes boto na parede e fico olhando, passo para lá, passo para cá, olha, está faltando isso, já descobri, aí vou lá e boto. aham, entendi. Então, um processo que vai seguindo e depois você vai se É, vencilhando, né, da isso, tela, colocando ela ali e observando ela de longe. observando, é isso aí. Rose, vamos agora para as rapidinhas, para a gente ter suas dicas e referências. Tem algum livro que você indica, assim, para quem quer ler um pouco mais sobre pintura, sobre alguns artistas, sobre técnica, para você dar como referência? Gente, olha só, eu agora, no momento, eu não me lembro. Eu tinha um livro, sim, que falava sobre as cores,
E foi até um professor lá do Parque Lage que me indicou ele, mas não lembro agora. Muitos anos atrás. Mas, É, olha, uhum, eu acho que o que tem que fazer é o treino. uhum, Mais do que você ler qualquer coisa para não embananar a cabeça, sim, é trabalhar. E trabalhar, trabalhar. Agora, cores a gente tem que trabalhar até que consegue. Qualquer cor que tu já vai pegar, tu já sabe a quantidade, já sabe tudo direitinho. Isso é importantíssimo. sim. Para mim, pelo menos, foi assim. Eu me aperfeiçoei mais em procurar aprender a fazer as misturas das cores. Isso, para mim, foi muito mais importante. Porque aí, até para ensinar isso, é fácil. Quando um aluno está com dificuldade, eu falo assim, não, faz um pouquinho assim disso, um pouquinho daquilo, mais um pouquinho daquilo, que aí dá certo. Uhum. Aí ele vai lá e vai dar certinho. A cor realmente é essencial para qualquer artista, né? Você fala de Exatamente, fotografia, de pintura, de desenho, você tem a Tudo, cor como um centro, né? Você guia o olhar através da cor, das tudo é, luzes, dos contrastes, né? Da parte é, mais escura. Você, você trabalha a perspectiva através da cor também, e você faz com que o seu espectador guie, né, o olhar. Né? Eu o estou tempo gostando todo. da importância que você está dando a cor aí para o seu discurso. Né? A cor como princípio, né? Princípio básico de tudo, e como acabamento também. Então, Uhum, para mim, eu vejo a cor assim, início, meio e fim. sim, Entendeu? Para você começar, para você ficar no meio, para você terminar. sim. Acho essencial a gente ter essa noção. Depois você pega esse embalo, aí Ah, tudo fica mais fácil. é Pelo verdade. menos para mim foi assim. Sim. E três artistas que você acha que a gente deve seguir, que a gente deve ler mais a respeito, entender a carreira, ver, né, de uma forma mais analítica as obras de arte. Quais três artistas que você indicaria? Falar assim, não, esse tem que seguir, esse tem que ficar observando, o trabalho dele é muito bom, tem que estudar a obra dele, né? Não só observar. Olha, eu acho difícil isso, essa pergunta. Acho muito difícil. Pode ser Porque cada fã, um, amigo. porque cada um tem um gosto, Não, né? sim. Aí cada um tem um gosto. Então você às vezes diz assim, um de Cavalcante, não gosto das pinturas dele. É um Aham, Van Gogh, é bonito, mas não me atrai. É o fulano, é o Beltrano. Eu disse, gente, é complicado. sim. Aí eu acho o seguinte, é, arte é uma coisa assim, eu respeito todas as artes, tá? Aham, Porque eu acho que cada um nasceu para fazer uma coisa. Não adianta você querer imitar o outro, ou tentar fazer, porque nunca vai ser igualzinho. aham. Mas existem assim pessoas que são fenômenos na pintura. Eu conheci muita gente desde que eu comecei a pintar, e muitos pintores já se foram, entendeu? Sim. E eles eram para mim, assim, por exemplo, eu achava eles o máximo na pintura. E aí, quer dizer, mas o tempo vai passando e muita gente vai embora, É, né? E a exatamente. gente morre de pena, a gente morre de pena quando eu sei de alguém que se foi. E tinha muitos dos antigos que a gente ia para a gincana de pintura com eles. E eu aprendi, eles até davam uns toques na gente, faz assim, assim, faz assim, Aham, assim. Eram bem mais velhos, né, do que a gente na época. E naquela época a gente tinha o quê? Sei lá, uns 30 anos, né? aham, Hoje a gente já está lá chegando nos 80. sim. Mas na época eles eram assim, tinham uns 50 mais ou menos, uma diferença assim. E eram cada gente tão bacana, menina. E a gente já fazia, depois comecei na Galeria Europa, que era ali em Copacabana. Ali era o point da gente, encontrava todo mundo. Eles que me levaram para essa galeria, me apresentaram lá, eu gostava do meu trabalho. O professor Masa Francesco também, que o Masa Francesco foi um grande pintor também, ele também me apresentou, foi ele que me apresentou lá na sociedade, para dar aula na sociedade, me chamou. Uhum, Ele hoje já não está aqui. É uma pena, porque era um professor maravilhoso também. Ele era descendente, era italiano ele, e sim. pintava que era um espetáculo. Mas Qual hã? dele? Qual o nome dele? É Masa Francisco.
Maza Francesco. É, Tá. ele era muito bacana, é um grande professor também. Mas eu não fui aluna dele, Aham. mas ele era uma pessoa muito bacana. Le- Uma coisa gente que agora é até difícil. E, ô, Rose, para a gente já terminar, qual que é um conselho? Eu sei que você já falou vários aí, principalmente sobre cor, né? Mas alguém que está querendo começar agora, independente da idade que a pessoa tenha, qual o conselho que você dá para quem está iniciando, né? Não sabe nada, nunca pegou num pincel, mas está querendo começar a pintar? O que você falaria para essa pessoa? O que você queria ter ouvido, né, quando você começou? Eu gostaria que alguém tivesse me indicado alguém que soubesse pintar e que gostasse de ensinar. Uhum. Isso era o que eu falaria. Procura um lugar onde as pessoas gostam de ensinar, para aprender bem do iniciozinho e vai desenvolvendo, que esse é o caminho. Sim. Porque às vezes você começa assim, faz um negócio com um, faz um negócio com o outro. Eu ia de um professor para o outro quando eu já pegava toda a técnica, todo o jeito da pessoa. E eles batiam no meu e diziam, você já está pronta. Aí eu nunca deixei esse meu primeiro professor, foi o Jorge Vieira. Ele Aham. era novinho naquela época, hoje ele tem a minha idade. Mas ele foi o meu professor na Sociedade Brasileira de Belas Artes. Aham. Ele teve um ateliê também ali em São Cristóvão. E aí a gente ia, eu, minha comadre, juntava um grupinho de mulheres e a gente ia para lá para fazer o curso. Mesmo depois, muitos anos depois, eu ia lá. De vez em quando eu ia lá para bater papo, conversar. Uma vez fui para lá, levei o teclado, fiquei tocando, brincando. É gostoso isso, entendeu? É você não perder as origens, né? Sim. E por exemplo, o Bernardi, hoje ele é um grande, continua, foi um grande pintor ele, e ele pertence também à Academia Brasileira de Belas Artes, de vez em quando eu encontro ele nas exposições e tal. Uhum. Continua também, meu amigão também. Tem um monte de gente bacana aí na pintura. O legal que você falou, Rose, da questão da pessoa que tem a técnica, que sabe pintar, mas que principalmente sabe ensinar, porque eu acho que muita gente às vezes sabe pintar, sabe fazer o seu ofício e faz muito bem, Sim, mas ensinar é uma outra arte, né? é Às vezes outra arte, você sabe, é muito isso. diferente você saber e masterizar o que você sabe, né? E fazer um bom trabalho. Ensinar É outra, é um outro. é outra coisa. Sim. Então, quer dizer, vale a pena, porque eu acho, você aprendendo assim com um professor, pegou aquele jeito dele, aí depois você passa para outro, vai para outro, vai para outro. Aquele pinta diferente, vou aprender aquela técnica. O outro faz outra coisa, vou aprender aquela técnica. Passar pela vida estudando, porque Sim, não é só fazer uma coisa e achar que sabe tudo, o que é o máximo. exato. Não é por aí, entendeu? Você tem que diversificar para você realmente entender de pintura. Sim. Tá? A gente recebeu uma pergunta aqui, Rose, olha, no seu perfil do Instagram, eu não encontrei o seu trabalho. Onde podemos conhecer mais? Tem um site? É porque eu não boto nada. Não boto nada. Conhecer um pouquinho do seu trabalho, quer saber, ver seu portfólio, comprar até, né? Entrar em contato. Como é que faz? Olha, eu tenho muito trabalho, mas é na Sociedade Brasileira de Belas Artes, no Lavradio 84. Ah, Porque como eu dou aula lá e pinto lá, e os quadros ficam lá. ma- mas Mas eu tenho fisicamente, uma coisa. Eu estou na Galeria Europa, mas na Galeria Europa aí. Estou lá na Galeria BBB, ali do Shopping Cassino Atlântico, mas só tem um quadro pequeno lá. ah, Mas os próximos eu vou colocar os maiores. Mas entendi. eu não costumo botar, não, sabe, nada. Mas eu estou pensando em fazer isso. Como é que você vende? Como é que você faz a sua divulgação para vender? Fiquei curiosa agora. É que as pessoas me procuram. Já Até sabe? a pandemia, as pessoas que me Aham, conhecem ou que vê o meu quadro. Por exemplo, eu já vendi quadro lá quando faz exposição na Sociedade de Belas Artes. Fazia, porque agora está meio parado. Eu aham, sempre vendia quadro lá. A entendi. última que teve lá, que a Academia Brasileira de Belas Artes fez lá, eu vendi um quadro grande lá. É Entendi. um Então, quadro. participando e sendo ativa, né? Nesses É, eventos, dando é aula. que aí o pessoal vê, aí procura saber. Aí Entendi. as pessoas indicam, aí eles vêm. Eu já vendi muito quadro aqui em casa.
Aham. Mas Então tá agora bom. eu estou voltando para as galerias também, porque já acabou a pandemia, eu acho, né? É, Aí a gente está saindo, já está fazendo, deixando as galerias, é tá? importante, né? Mostrar, né, o seu trabalho aqui com esse livrinho que eu mostrei aqui no início, É, né? E esses aí eu tenho ainda alguns, tenho bastante. Alguns tem. que tem aqui a coletânea, não sei se dá para ver Tem aí, uma geração de trabalhos, já um apanhado de trabalhos aí. tem um E apanhado aqui de trabalho trabalhos. aí. Mas, Rose, queria te agradecer aqui essa troca com a gente aqui do canal. Muito obrigada por ter aqui dividido um pouquinho da sua experiência, das suas técnicas, né, que a gente conversou um pouquinho. Ressaltar aí a importância da cor, que fiquei feliz, né? Eu sou uma grande advogada aí, e admiradora das cores, assim, o trabalho das cores por artistas. Então, fiquei feliz que você realmente vê isso e também trabalha muito com isso, com as cores. E queria te agradecer muito assim a participação. Aham. A cor também é vida. Sim, sim, sim. A Então, cor muito, também é viver. muito obrigada. O pessoal que participou aqui com a gente, queria agradecer também vocês. A nossa live fica salva aqui no IGTV e também ele vai depois para o YouTube, onde a gente tem uma coletânea aí de lives aí, vários profissionais e artistas. Ótimo. Muito bom, Zê. Obrigada a você. Mas eu vou botar uns quadros no Instagram, pode deixar. É isso aí, por favor. Acho que o pessoal, depois dessa live, vai querer ver o seu trabalho e conhecer ainda mais aí suas pinceladas. Tá legal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Pode ligar.